Olá, estamos no dia 22 de fevereiro de 2026. Aqui estou eu, Juan Brandt, falando como habitualmente, a partir da psicanálise e temas que são de nosso interesse no campo psicanalítico. Nesse momento quero falar de hedonismo e aspectos que ocorrem na contemporaneidade que nos remetem a discutir um pouco para onde vai a nossa sociedade, considerando diversos elementos que parece que estão sendo potencializados com o advento de novas formas de interação social e as contribuições da tecnologia no sentido de facilitar acesso a elementos que anteriormente não eram possíveis para os seres humanos. Bem, retomando o conceito de hedonismo, aí nós estaríamos falando da busca do prazer, talvez alcançando uma forma de viver prazerosa. É claro que na origem do termo, na Grécia Antiga, se pensava na busca do prazer como modo de viver e seria foco no prazer, seja no corpo, seja no espírito. O conceito foi evoluindo na própria Grécia até se começar a discutir uma certa moderação na busca do prazer. É o que andou circulando em diversos filósofos da época. Mas a civilização foi evoluindo e, a partir do cristianismo, houve mudanças importantes que a gente deve considerar. Com o advento dessa civilização cristã, começa a ter um lugar central no pensamento da sociedade a ideia de que existe um valor no sacrifício. Ou seja, a proposta original grega de que se está no mundo obrigatoriamente para ser feliz começa a ser questionada e começam a surgir outras ponderações. É o caso agora de falar delas. E eu penso que, inclusive, quando a gente olha um pouco para a obra dos estoicos, como o imperador Marco Aurélio, surge também um contraponto à ideia do hedonismo e também em relação ao cristianismo, porque aí estaria falando de um sacrifício exigindo do corpo certas contenções, certas inibições, certas restrições, que de algum modo se aproximam do pensamento cristão, mas que também se opõem às propostas hedonistas. Bem, mas vamos dar um salto e chegar à psicanálise. Freud construiu toda a sua teoria a partir de alguns fundamentos. Além do inconsciente, que se escuta muito falar, complexo de Édipo, existe um ponto que é central, que é a questão do princípio do prazer. Originalmente ele falava em princípio do desprazer, mas ele partiu para o princípio do prazer. E nessa ideia de que estamos na vida para eliminar desprazer e obter prazer, ele de algum modo complementa o que se vinha discutindo como hedonismo desde a Grécia clássica. Ele se contrapõe ao pensamento do cristianismo. Ele defende uma busca do prazer para eliminar desprazer e assim obter uma certa homeostase, um equilíbrio. Um equilíbrio seria alcançado na medida em que eliminamos o desprazer e obtemos prazer. Entretanto, Freud traz
para a psicanálise, o foco na sexualidade, vista por ele como grande motor, vamos dizer assim, da busca do desejo pelo ser humano. E aí ele vai construir uma série de conceitos que vão trabalhar com o da sexualidade, como eu já falei, o complexo de Édipo, o inconsciente, complexo de castração, inveja do pênis, e tem muita coisa aí, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está dando uma centralidade ao que ele depois foi identificar como projeto de felicidade. Então, nós teríamos um projeto de felicidade, que é subjetivo, cada um tem o seu, mas que passa por esses aspectos que eu acabei de elencar, mas, ao mesmo tempo, ele inclui um conceito que é fundamental para a psicanálise, que recebeu o nome de sublimação. Freud deu esse título. Aquela construção dentro do sistema psíquico de saídas para lidar com a busca do prazer mediante a inibição dos instintos sexuais. Então, seriam saídas pela cultura, saídas sublimatórias. Então, haveria uma nova forma de realização, substituindo aquela que originariamente seria comandada por um instinto sexual. E a sublimação, então, abriu espaço no pensamento freudiano para os elementos da cultura em geral. Você tem a arte, você tem as obras literárias, você tem a própria educação, e você tem, embora ele não goste muito de falar disso, porque ele não gosta de religião, mas você tem a religião. Ela entra aí. Mas na construção da psicanálise, Freud trabalhou muito em torno do que acontece ao corpo. Ou seja, o sistema instintivo estaria relacionado a um corpo, está, evidentemente, né? A um corpo que é todo disponível para a estimulação. Inclusive, estabeleceu o conceito do perverso polimorfo, ou seja, como o corpo é todo suscetível à estimulação, ele facilmente entra no campo de uma perversão da função do próprio ponto em que o corpo é atingido por qualquer estímulo. Então, com Freud, o corpo é assumido como perverso polimorfo. Tudo é possível para ele. E ele, ao falar disso, ele está pensando também, principalmente, nos estudos da histeria, notando que a pessoa histérica traz sintomas no corpo que nada tem a ver com a fisiologia que ali estaria atuante. Então, justamente, o corpo vai manifestar alguma coisa que, de repente, é muito mais do que aquilo que é da sua função, pelo menos localmente. Um ponto. Freud se opunha à Igreja e às religiões. Ele considerava isso uma forma de repressão que essa própria civilização poderia desenvolver na medida em que a civilização fosse amadurecendo e não precisaria de religião para encontrar um caminho dito saudável, possibilitasse um equilíbrio na busca do prazer. Então, ao combater a religião, ele deixa a missão de lidar com prazer e desprazer para o próprio homem sem nenhum apoio externo a ele. Ele tem que se virar e tem que encontrar, pelas suas dificuldades na vida, caminhos mais saudáveis para ele. Vamos recordar que Freud é materialista, evolucionista. Então, isto faz mais sentido ainda. Ou seja,
não existe para ele a religião judaica, que foi onde ele nasceu, nem o cristianismo que ele conheceu no entorno dele. O que existe é uma evolução natural de toda a vida. O ser humano estaria ali também. Então, o ser humano, se ele já evoluiu tanto, poderia evoluir mais e alcançar graus de evolução satisfatórios. Inclusive, ele parte da ideia de que primitivamente nós não nos distinguíamos dos símios. Ele falava de hominídeos e por aí afora. Bem, esse lugar marxista, antirreligioso, e essa forma de tratar a moral de uma forma bastante subjetiva, retirando-lhe certas imposições sociais, tornou a psicanálise extremamente atraente para o pensamento marxista. Ou seja, a psicanálise começou a ser cada vez mais abraçada pelos intelectuais marxistas. E os intelectuais tradicionalistas, vamos dizer assim, tradicionalistas no sentido de não materialistas, eles começam a não se interessar pela psicanálise e vão buscando outros campos. Houve até aqueles que se afastaram de Freud logo no início devido a essas questões. Então a psicanálise ficou cheia de marxistas, materialistas. E apogeu dessa caminhada no sentido do materialismo vai estar bem presente a partir da década de 60. Década de 60, 70, 80, isto entra muito na psicanálise com teóricos da época como Lacan, como Foucault, que eram pessoas extremamente materialistas e, pegando mais por Foucault, eram de um hedonismo corpóreo, vou usar esse termo, extremo. Né? Então, um sujeito totalmente voltado para a busca de gozo, né? No próprio corpo. Esse é Foucault. Lacan, com um discurso queria justamente encontrar a primazia de uma linguagem que seria consultora do inconsciente e na qual todo aquele pensamento, toda ideia que estivesse voltada para as tradições ou para valores, Lacan como que ele desestabiliza o discurso do analisando. Nesse sentido, a gente tem que reconhecer que ele é muito próximo, muito sustentado na escola de Frankfurt, de que o discurso existe e ele deve ser desestabilizado para que surjam novos espaços para o discurso. Mas isto deixa as aberturas para novos discursos sem limites. Isso remete muito também ao que a gente pode pensar na forma rabínica de leitura dos textos rabínicos, dos textos do Velho Testamento, quando todo texto no Talmud pode receber novas interpretações. Só que há uma diferença na leitura dos rabinos. Aquilo que já pertenceu ao discurso continua mantido. Só é colocado uma nova interpretação.
mas a nova interpretação jamais elimina a anterior. Ou seja, na leitura rabínica, tudo é incorporado. Mas com a psicanálise, principalmente a partir do movimento lacaniano, há algo novo. Aquilo que fazia parte do discurso deve ser eliminado e entrar somente a nova possibilidade. É bem a escola de Frankfurt. Bem, agora nós chegamos a um ponto extremamente importante, porque isso acontece na virada dos anos 60, 70 para um novo tempo, que é o final do século XX, quando nós temos toda uma nova forma de olhar para a sociedade que está em busca de um prazer porque as novas tecnologias permitem. Então a tecnologia permite e o senso que prevalece na sociedade se apropria dos espaços da tecnologia, enquanto a academia abraça isso como uma nova possibilidade de realizar o projeto de felicidade que Freud já havia falado nele. E que devemos reconhecer que na Grécia Antiga já se falava nesse projeto. O hedonismo era isso. Freud fala da busca do princípio do prazer e fala do projeto de felicidade. Fala de uma homeostase, de um equilíbrio. Algo perfeitamente possível, porque o psiquismo também não tem limites, a cultura também não tem. Então, tem a coerência. E aí nós chegamos a uma tecnologia que é vista como sem limites. E daí um senso social também que deixa de ter limites. E aí nós chegamos novamente ao corpo. Mas não mais o corpo do histérico, ou talvez melhor da histérica, de Freud ou de Charcot antes, mas chegamos a um corpo que agora quer recusar o seu sintoma, negá-lo mediante recursos tecnológicos e novos discursos que prevalecem na nova sociedade. Então agora sim, você cria o seu sintoma porque você está em busca do prazer. Então, nesse novo tempo, o sujeito pode, no seu projeto de felicidade, na sua busca de prazer, na sua eliminação de desprazer, fazer sintomas que lhe são permitidos, porque ele depois poderá fazer alguma coisa para eliminar as consequências de seu sintoma, ou seja, os sintomas do sintoma. Então, o sujeito pode comer desbragadamente o que ele gosta, porque depois ele terá uma cirurgia bariátrica ou terá uma caneta e ele resolve o seu problema. Claro, sem levar em consideração que o próprio procedimento trará sintomas. Mas isto, na hora devida, ele vai encarar, porque como a tecnologia está sempre evoluindo, vai surgir, depois da caneta, vai surgir uma lente redutora de gordura, ou sei lá, alguma coisa, uma nova pílula. Veja que você pode continuar no desejo que você sempre quis e garantir, fantasiosamente, que você pode ficar nele e poderá se livrar dos seus males na hora que você quiser. Mas isso eu falei usando o exemplo de obesidade, de gula. Mas nós poderíamos falar de outras coisas. E daí, é claro que isto vai mais longe. Você pode levar uma vida sexual totalmente livre, sem se preocupar com quaisquer doenças oportunistas dos excessos sexuais,
porque vai existir um medicamento. Você pode abusar de certas coisas, drogas, qualquer coisa, porque vai existir alguma forma de eliminar as consequências disso. E olha só, você pode até desistir de ser quem você é e ser alguém diferente, porque depois você pode talvez ser novamente diferente e ser diferente do diferente e voltar a ser o que você era. Então tudo é possível. Isto é um novo hedonismo. Isso é um novo hedonismo. Ou seja, quanto mais a humanidade se sente capaz de reverter os males que ela mesma causa ou aos quais ela está sujeita, mais ela se torna hedonista. Porque mais surge a expectativa de que é possível reverter o mal. E é isso que nos chega na psicanálise hoje. Porque, inevitavelmente, a angústia surge devido a seguidas frustrações. Porém, simultaneamente, surge uma esperança independente dessa angústia. Ou seja, o sujeito passa a viver uma nova forma de um duplo psíquico, em que angústia e esperança andam lado a lado, mas porque foi criada uma condição pelo próprio sujeito. O próprio sujeito gerou as condições para ter angústia, mas o próprio sujeito tem esperança devido às ideologias que ele segue, aquilo em que ele acredita. E a psicanálise, então, vai receber discursos, falas, narrativas, entremeadas, ou nas quais se apresentam associações livres, que interligam isso tudo. O método psicanalítico está sempre ali, para lidar com o discurso, ou com ausência de discurso, ou com falsidade de discurso, ou como forma de estar sem discurso. Mas, de qualquer modo, sempre estará ali um sujeito que não quer abrir mão de seu desejo. E agora acredita que é possível não precisar lidar com repressão. E eu não estou aqui para ficar elencando muitos casos clínicos, mas o que vem para a gente é surpreendente. Às vezes chega a impressionar. Não vou dizer que a gente fica espantado, porque a gente já não se espanta com tanta coisa. Mas é interessante reconhecer como a mente do ser humano é elástica. Então era isso que eu queria trazer aqui hoje. Agradeço por me acompanharem. Meu WhatsApp é 619-9643-1886. Fornecemos psicanálise, também atendemos, além do individual, atendemos casais. E damos formação para quem quiser fazer o caminho da psicanálise. Também damos supervisão para profissionais, estudantes que o desejarem. Obrigado, até uma próxima.